Sistemas de controle são aqueles dispositivos utilizados para controlar sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos estes que podem ser tanto sistemas industriais como, por exemplo, sistemas mecânicos, sistemas elétricos, um avião, um foguete, um veículo automotor, sistema químico, etc. O objetivo do sistema de controle é aumentar a produtividade ou eficiência desse sistema dinâmico que a gente está controlando. Ou seja, fazer com que o sistema responda da forma que a gente quer sob determinadas circunstâncias. O termo automação ele se originou originalmente na indústria automobilística e consiste na operação automática ou controle de um sistema dentro das tolerâncias especificadas para o projeto. Dentro dos sistemas de controle, a gente tem dois grandes grupos. O primeiro grupo é aqueles sistemas de controle malha aberta. Né? Sistemas de controle malha aberta são aqueles sistemas onde a saída não exerce nenhuma ação no controle do sistema. Ou seja, você não faz uma leitura da saída do sistema. Né? Portanto, você não sabe o que acontece com a resposta ao seu sistema. Você está assumindo que o sistema está respondendo da forma que você quer. Né? Esse tipo de sistemas eles não podem estar sujeitos a perturbações. Né? Porque, como você não sabe qual é a saída real do seu sistema, você não pode influenciar nessas perturbações para manter a saída nas especificações que você quer. Um exemplo de sistema malha aberta seria, por exemplo, uma torradeira. Né? Qual seria o sinal de entrada? O sinal de entrada para a torradeira é o tempo e a temperatura que você programou para torrar o pão. Né? Aí ela vai efetuar esse tempo, ela vai aquecer a uma temperatura que você programou por um tempo determinado também. O sistema teria aí duas entradas, seria tempo e o calor, né? Que você está suministrando para aquecer o pão, para torrar o pão. E aí você tem como saída o pão torrado. Só que se você observar bem, você não tem uma realimentação da saída. Você não sabe, por exemplo, se a saída, o pão está torrado mesmo, certo? E você não sabe quanto torrado ele está. Por exemplo, se você colocar um pão que já está, que já foi torrado, ele vai de repente a queimar o pão, né? Aí o pão vai ficar preto, queimado, né? Por quê? Porque ele não tem uma realimentação da saída. Ele não está olhando como o pão está saindo da torradeira. Ele somente vai repetir o mesmo processo. Vai colocar a mesma temperatura e vai colocar a mesma quantidade de tempo para aquecer o pão. Então você não tem uma realimentação. Você não sabe como exatamente está saindo o pão da torradeira. Né? Um outro exemplo é a máquina de lavar. Por exemplo, na máquina de lavar, você coloca a roupa para lavar, hein? Mas se você colocar uma roupa limpa, ela vai fazer o mesmo processo. Ela vai lavar novamente essa roupa, mesmo que esteja limpa. Se você colocar uma roupa que está muito suja, ela vai lavar a roupa que está muito suja. Se de repente essa roupa ficou suja, ou não ficou completamente lavada, ela não sabe. Ela termina o ciclo e acabou. Então, esses dois casos são casos de sistemas em malha aberta. Tem uma série de casos também, por exemplo, farol, sistema de temperatura, uma série de casos onde você aplica o controle em malha aberta. Por outro lado, a gente tem os sistemas de controle em malha fechada. Sistemas de controle em malha fechada são aqueles sistemas que apresentam uma realimentação da saída, ou seja, a saída do sistema ela é medida e ela é comparada com o valor da entrada do sistema. Ou seja, quando você compara a saída do sistema com a entrada que você está proporcionando a ele, essa comparação vai gerar um sinal de erro. E esse sinal de erro vai ser o sinal que vai alimentar o controlador do sistema. Em função desse erro, é que o controlador vai saber se ele continua com a ação de controle da mesma forma ou faz alguma variação nessa ação de controle. Por exemplo, aqui a gente tem um sistema de nível, um controle de nível aqui.
Então, você tem aqui a entrada, que seria a vazão de água da entrada, né? Aqui tem o reservatório e tem um sensor de nível, certo? Então, esse sensor de nível aqui é o que está fechando a malha de controle. Esse sensor de nível ele vai fazer uma leitura, hein, do nível do reservatório e vai comparar com o valor que você tinha programado para ele. Por exemplo, se aqui ficar 1 metro de altura para o nível da água, então aqui ele vai comparar o nível real com 1 metro. Essa comparação ela vai gerar um erro e esse sinal de erro é o erro que vai alimentar o controlador. Em função desse sinal de erro, ele vai ele vai gerar uma ação de controle. Sobre quem? Sobre a válvula de entrada. Se o erro é zero, significa que o nível do reservatório é igual ao nível que você tinha programado para o reservatório. Então, portanto, ele vai mandar aqui a fechar a torneira ou a fazer alguma ação de controle, né, que consiga manter esse erro aqui em zero. Assim como funcionam os sistemas de controle em malha fechada. Qual seria a comparação? O sea, quando utilizar sistemas em malha aberta e quando utilizar sistemas em malha fechada. Então, começando com o sistema de malha aberta. Sistemas em malha aberta são sistemas que são mais sensíveis a distúrbios e variações internas dos parâmetros do sistema. Por quê? Porque você não tem como corrigir essas variações internas. Ou seja, você não tem um controlador que esteja recebendo um sinal da saída ao sistema e possa variar sua ação de controle em função da comparação entre a saída e o sinal de referência. Você não tem isso. Então você não sabe, na verdade, se aconteceu alguma variação ou algum distúrbio que esteja afetando a saída ao sistema. Porém, eles são mais simples e baratos. Hein? Eles são mais simples e baratos porque você não tem o processo de realimentação e o controle é bem mais simples. E também ele não apresenta problema de estabilidade e seu consumo de potência é bem menor, que utilizam menos energia para fazer a leitura do sinal de saída. Por outro lado, sistemas em malha fechada, eles são insensíveis a distúrbios e variações internas nos parâmetros. Por quê? Não é que eles sejam insensíveis, só que, mesmo acontecendo distúrbios e variações internas, o próprio controlador ele pode contornar essas variações e esses distúrbios de forma que a saída ao sistema ela se mantenha dentro das especificações do projeto. Então, mesmo até variações nos parâmetros e distúrbios externos, o controle dá um jeito, né? Ele faz alguma ação de controle que consiga contrarrestar, né, esses efeitos indesejados, as variações e os distúrbios. Né? Portanto, os sistemas são muito mais complexos, né? E na hora que você faz o fechamento da malha de controle, né, e você adiciona um controlador, você pode ter problemas de estabilidade que você não tinha originalmente. Então, por exemplo, como seria um projeto de um sistema de controle? Imagine que aqui a gente quer controlar o motor, né, sei lá, de corrente direta. Então, primeiramente, a gente vai ter que estabelecer os objetivos de controle. Qual é o nosso objetivo de controle? Eu quero controlar a velocidade do motor, por exemplo, desse motor aqui. Quais são as variáveis que eu vou controlar? A variável velocidade do motor. Quais são as especificações para essa variável? Eu quero controlar a velocidade do motor, tá? Que vai estar numa faixa que vai de 4 radianes por segundo, né, até 40 radianes por segundo, por exemplo. Tá? Ou 40 RPM, revoluções por minuto, até 45 revoluções por minuto. Tá? Você estabelece qual é a faixa, qual é a exatidão que você quer. A partir daí, então você vai decidir qual vai ser a configuração, você estabelecer a configuração do sistema e identificar o autuador. Ou seja, você vai
estabelecer qual vai ser a configuração do seu sistema, como você vai configurar esse sistema e qual vai ser o atuador que você vai utilizar para atuar sobre o seu modelo, sobre o seu sistema. O sea, nesse caso aqui, o próprio motor. O sea, vou controlar a velocidade do motor, bem, a partir do próprio motor. No caso, por exemplo, de um reservatório, eu vou controlar o nível do reservatório através de uma válvula de controle. Uma válvula que vai controlar a vazão de entrada ao reservatório. O próximo passo seria o quê? Ter um modelo do processo a controlar, do atuador e do sensor. Certo? Foi o que a gente fez até agora. A gente vai ter um modelo do processo que a gente vai controlar, do sistema dinâmico que a gente está controlando. De repente, se o atuador for também apresentar características dinâmicas, se o atuador apresentar alguma dinâmica, a gente também precisa ter um modelo dinâmico desse atuador. E a mesma coisa com o sensor. Normalmente, os sensores, eles não têm nenhuma dinâmica. Que eles vão fazer o quê? Eles somente vão amplificar o sinal ou vão converter o sinal. Se ele tiver alguma dinâmica, a gente tem que incorporar essa dinâmica no nosso modelo de sistema. Depois, a gente vai selecionar o controlador que a gente vai utilizar e ver quais são os parâmetros que a gente precisa para ajustar esse controlador. A gente vai ver que existem vários tipos de controladores, muitos tipos de controladores. E cada um desses controladores ele tem seus próprios parâmetros que a gente precisa ajustar para levar o sistema a cumprir aquelas especificações de projeto que a gente deseja. E por último, porque esteja tudo pronto, a gente vai tentar otimizar a ação de controle de forma tal que o nosso desempenho, que o desempenho do sistema, seja o melhor possível. Se tudo isso estiver ok, bom, a gente finaliza o projeto. Se tiver algum problema, a gente volta aqui, nesse loop aqui. Então, basicamente, esse é o projeto, um sistema de controle. Tudo que você tem que fazer passo a passo para conseguir controlar um sistema. Então, os controladores, esse controlador automático com que a gente trabalha, eles vão fazer o quê? Como a gente já falou, a gente vai trabalhar somente em sistema que esteja em malha fechada. Porque na malha fechada é onde você tem exatamente um processo de controle, onde você consiga gerar um sinal de controle efetivo, tá? Então, o controlador, ele vai fazer o quê? A partir da comparação entre o sinal de saída e o sinal de referência, vai ser produzido um sinal de controle. Esse sinal de controle é o sinal que vai servir como sinal de entrada para o meu sistema. O sea, vai ser o sinal que vai modificar o meu sistema. E esse sinal de controle, ele sai como resultado do erro que vai aparecer entre o sinal de referência e o sinal desejado. A forma que tem o controle de reduzir o desvio é chamada de ação de controle. Ou seja, a ideia do controle é fazer o quê? Levar o sinal de erro a zero. O sinal de erro ele tem que ser zero, que significa que o sinal desejado, ou seja, o valor da saída é igual ao valor do sinal de referência, que é o valor desejado. Então, sempre o controlador vai tentar fazer essa ação de controle, levar o erro para zero. E como ele faz isso? Tirando um sinal de controle. A forma como ele faz isso é o que a gente chama de ação de controle. Então, a gente teria aqui o quê? Esse seria o nosso sistema de malha fechada. Tudo isso aqui é o nosso controlador. Você vê aqui que é o nosso controlador. Ele vai pegar o sinal que vem aqui do sensor, vai comparar com o sinal de referência, e essa comparação vai produzir um erro. Esse erro aqui vai entrar no controlador, e o controlador ele vai gerar um sinal de saída que vai ser criado em dependência da ação do controle desse controlador. Esse sinal de saída do controlador ele vai atuar sobre quem? Sobre o atuador.
Esse atuador, basicamente, ele é um dispositivo de potência. Ele vai transformar o sinal que sai aqui do controlador em um sinal de potência, hein, que vai entrar aqui, a planta. Essa planta seria o que? O nosso sistema dinâmico. Normalmente, atuadores, imagina um braço robótico. Um atuador seria o quê? Seria os motores do braço robótico. Sistema de nível, o atuador seria o quê? A válvula do sistema de nível. Né? Então, o sistema vai responder e o sinal de saída vai ser medido, hein, através dos sensores. O sensor vai convertir a variável de saída, que é uma variável física, em uma variável que possa ser comparada aqui pelo sinal de referência, seja, com o sinal de referência dentro do controlador. Normalmente, ele vai convertir as variáveis físicas em variáveis elétricas. Né? Então, aí a gente tem diferentes tipos de controladores. Né? Já tem controladores on-off, que são os mais simples, tem controladores proporcionais, integrais, diferentes tipos de controlador, até os controladores mais complexos, que seriam os controladores inteligentes, de lógica fuzzy, redes neurais, sistemas SPEDs, etc. E a gente também tem diferentes tipos de sistemas. A gente tem um sistema que são SISO, que seria single output, single input, single output, que seria quando você tem um sistema que tem uma única entrada e uma única saída. E tem o sistema que são MIMO, Multiple Inputs, Multiple Outputs. Tá? Que são aqueles sistemas que apresentam, né, podem ter mais de uma entrada e mais de uma saída. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente poderia, a saída do sistema poderia ser o quê? As duas alturas aqui, os dois níveis dos dois reservatórios. Né? E a entrada poderia ser o quê? Poderia ser a vazão, esse aqui Q, e a vazão Q1, por exemplo. Seriam as entradas do sistema. Ou a vazão Q2 também. Então, esse aqui é um sistema que é de múltiplas entradas e múltiplas saídas.